FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7-1. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje, segunda-feira, 16 de janeiro de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. E a previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado com chuvas esparsas. A temperatura máxima atinge os 29 graus. A umidade relativa do ar fica entre 80% e 60%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa também é retransmitido pela 101,5 FM de Iporá. 7-2. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, Dilma corta a metade verbas de segurança. Folha de São Paulo, brasileiro trabalha menos horas, aponta IBGE. O estado de São Paulo, previdência de empresas cresce mais que o individual. Correio Brasiliense, PM em fúria mata jovem após batida de carro. Valor econômico, governo diverge sobre superávit e investimento. Estado de Minas, desafio histórico. Brasil econômico, não dá para confiar nos tribunais regionais, afirma Gilmar Mendes. O Popular, falta de investimentos públicos compromete a eficácia do plano diretor. Diário da Manhã, educação financeira nas salas de aula. Agora são 7h04. Vamos saber uma prévia dos fatos que serão notícia nesta segunda-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Olha, o governador Marconi Perillo participa daqui a pouco da reabertura do Parque Altamiro de Moura Pacheco, ali na BR-153, próximo a Goianápolis. O Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco reabre as portas à população depois do incêndio que causou grande devastação da flora local em 2010. Ali também, na ocasião, o secretário estadual de Meio Ambiente, Leonardo Vilela, vai detalhar investimentos de mais de 68 milhões de reais nas unidades de conservação de todo o estado. Esses recursos são advindos de compensações ambientais provenientes dos grandes investimentos empresariais que causam impacto ambiental. A maior compensação vem da empresa Anglo América pela instalação de uma nova planta mineradora no município de Barro Alto. Os repasses da multinacional já estão sendo feitos e vão totalizar quase 35 milhões de reais. E, na ocasião, também vai ser anunciada uma série de medidas na área do meio ambiente aqui no estado. Uma delas é que o Leonardo Vilela vai encaminhar ao presidente do Conselho Estadual de Investimentos, Parcerias e Desestatização, José Vec, documento para análise e deliberação sobre a proposta de interesse da Semar em realizar uma parceria com o setor privado para a gestão do parque. A empresa vai ser responsável por gerir e também administrar o Parque Altamiro de Moura Pacheco. E o secretário do Meio Ambiente encaminha também uma minuta de decreto à Procuradoria-Geral de Goiás, que cria limitações administrativas em áreas do município de Itajá, visando realizar estudos para a implantação de uma unidade de conservação no local. Essa unidade de conservação será a primeira da região sudoeste, em uma das poucas áreas de Mata Atlântica em Goiás, e deve contar com 4 a 5 mil hectares de extensão. E a Defesa Civil de Goiás deve divulgar essa semana a análise do pedido de decretação de situação de emergência nos municípios atingidos pelas fortes chuvas que atingem o estado. Entre as cidades mais atingidas pelos temporais este mês estão Itumbiara, Lusiânia, Cidade de Goiás, Porangatu e Santa Rita do Araguaia.
E a gente sabe que no verão é época propícia, né, para a proliferação de algumas doenças, como dengue, leptospirose também, né, já está o alerta. Mas o que pouca gente sabe é que também favorece a proliferação de pulgas e carrapatos em animais de estimação. E esses parasitas se aproveitam das condições ideais dessa estação do ano para infestar os animais. Eles estão por toda parte. O aumento da temperatura, em um mês só, 10 pulgas depositam cerca de 15 mil ovos no ambiente, sendo que entre 8 e 10 dias essas pulpas eclodem e as pulgas jovens saem à procura dos animais. Então é um problema sério, né, que incomoda a toda a casa, né, quem tem animal de estimação. Então a gente vai fazer uma matéria dando dicas, né, para a população saber como controlar essas pulgas e carrapatos nos animais, cachorros, gatos também. Então é isso, esses são os nossos destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos, e você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h07. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Temos informações ao vivo com o repórter Libório Santos, falando sobre os trabalhos na Assembleia Legislativa. Bom dia. Bom dia, exatamente. O período de autoconvocação da Assembleia Legislativa terminou por volta da 1h30 da manhã de hoje, na madrugada, portanto, né, os deputados fizeram serão e todos os projetos do governo que estavam em pauta foram votados e aprovados. Os principais não sofreram modificações através de emendas. A sessão de ontem conversou por volta das 10 da noite. Esse horário é devido à hora em que as matérias haviam sido aprovadas no dia anterior e também da exigência de um período de 24 horas para a segunda votação. Durante as sessões extraordinárias da autoconvocação, que começou aí dia 11, né, teve 5 de duração, a Assembleia Legislativa aprovou 5 projetos da governadoria, entre eles o que dispõe sobre a criação do Fundo de Aporte da CELG-D. As propostas agora serão encaminhadas para a sanção do governador. Dentre as matérias aprovadas estão projeto que fixa em R$ 622 o menor valor do vencimento e salário básico pago ao servidor público e empregado público da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Outro projeto aprovado em segunda votação, já na madrugada desta segunda-feira, foi o que altera a redação do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e também de suas autarquias. A matéria dispõe sobre a fixação do limite legal para a disposição dos servidores do Executivo para o Legislativo. E, por último, foi aprovada a proposta sobre a criação do Fundo de Aporte à CELG Distribuição S.A., a CELG-D, o FUNAC. A propositura que cria esse fundo é necessária para a liberação da segunda parcela do empréstimo federal ao Estado no valor de 1,7 bilhão de reais. E de acordo com a governadoria, o objetivo da criação do fundo é reunir e destinar recursos financeiros para o adimplemento das obrigações provenientes dos passivos contenciosos administrativos e judiciais daquela empresa. E apenas relembrando, no sábado já haviam sido aprovados os projetos criando gratificação para servidores da Defensoria Pública que atuam no VaptVupt e elevação de gratificações para policiais militares que atuam no entorno do Distrito Federal. A Assembleia Legislativa agora só retorna ao trabalho plenário no dia 15 de fevereiro, portanto, daqui a um mês. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. E o governador Marconi Perillo anuncia amanhã o aumento do bônus para professores, coordenadores, gestores e pedagogos. A gratificação passa de R$ 1.500 para R$ 2.000 por 40 horas de jornada semanal. Cerca de 26 mil servidores da educação serão beneficiados. O governo também anuncia a reforma e manutenção de 1.000 escolas da rede estadual. As obras serão realizadas no mês de julho. Agora são 7h10. O Mundo em Sua Casa. Política Nacional. Filho de ministro da Integração destina verba a aliados. Pelo menos R$ 2 milhões em emendas do deputado federal Fernando Coelho Filho beneficiaram 3 empreiteiras ligadas, afiliados ao PSB e a ex-assessores do ministro Fernando Bezerra Coelho da Integração Nacional, pai do congressista. É o que mostra a reportagem do jornal Folha de São Paulo deste domingo. O valor foi destinado nos últimos 2 anos e representa 14% das emendas apresentadas pelo deputado ao Ministério nesse período. As empresas contratadas pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, estatal vinculada ao Ministério, ficam em Petrolina, base eleitoral dos Coelho. O ministro negou que tenha havido favorecimento às empresas contratadas com recursos de emendas do filho. O Ministério diz
que a União não tem como intervir na competência de estados e municípios no processo de contratação das empresas. E está completando 80 anos a eleição da primeira deputada federal. Mas um dado preocupa: diminui o número de mulheres no comando das prefeituras. Em 1933 era eleita a primeira deputada federal do Brasil, a médica Carlota Pereira de Queiroz, de São Paulo. Passados quase 80 anos, a presença feminina na Câmara cresceu. Hoje, são 48 mulheres ocupando uma cadeira no Legislativo Federal. Para a coordenadora da bancada feminina, a deputada Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, em números absolutos houve um crescimento significativo, mas que não pode representar satisfação se considerar que as mulheres representam a maioria da população. Depende do referencial que você pega. Se você pega a referencial em 32 agora 48, aumentou. Agora, se você pega a referência população, aí a nossa representatividade é muito pequena, tendo em vista que nós somos mais de 52% da população. Pietá ressalta que 2012 é ano eleitoral e as mulheres precisam se motivar e ingressar na política. Segundo ela, o número de prefeitas e vereadoras também é reduzido em relação aos homens. Ao nível de prefeitas, estamos atualmente próximo a 10%, portanto maior do que deputadas federais. E ao nível de vereadoras, similar, 10, 11, por aí, mais ou menos, né? Mas ainda é um número muito pequeno, né? Precisamos de estimular a participação feminina nas eleições e não só isso, mas dar condições para que as mulheres possam se eleger, tanto como prefeitas, como também como vereadoras. Para a deputada, o baixo número de mulheres na política repercute diretamente na tramitação de propostas para o segmento. Segundo ela, quanto menos deputadas, mais demorada é a tramitação das propostas. Ela cita o caso da PEC 30 de 2007, que torna obrigatória a licença maternidade de 180 dias, proposta já pronta para ir a voto em plenário. Sempre a gente coloca para ser pautada, mas não há consenso sobre essa questão no colégio de líderes, né? Porque ela sempre é protelada. Eu acho que a resistência, grande parte é econômica, do setor empresarial, que tem uma visão distorcida da questão da criança, né? Para a deputada Janete Rocha Pietá, as mulheres precisam ficar atentas a uma eventual reforma política para não perderem o espaço já conquistado. Caso o voto em lista um dia prospere, Pietá defende que as listas partidárias sejam divididas meio a meio com a alternância de gêneros. Com informações de Brasília, Apolos Neto. 7h14. Senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, vai insistir por reajuste maior para aposentados e pensionistas que têm benefício acima do mínimo. O aumento de 6,08% para quem ganha acima do piso previdenciário vai representar um impacto de 7 bilhões e 600 milhões de reais nas contas da Previdência Social. O reajuste ficou abaixo da inflação de 2011, que foi de 6,5%. A negativa do governo em conceder um aumento superior à inflação a esses aposentados e pensionistas quase inviabilizou a votação do orçamento de 2012 no final do ano passado. Deputados e senadores comprometidos com a categoria só concordaram em votar a matéria depois que o governo se comprometeu a discutir uma política permanente de valorização desses benefícios assim que terminar o recesso parlamentar em fevereiro. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que hoje, no regime geral da Previdência, ninguém ganha mais de 6 salários mínimos e que em breve, se nada for feito, todos os aposentados e pensionistas vão passar a receber o piso previdenciário de um mínimo. Segundo Paim, só há uma maneira de evitar isso: garantir reajustes acima da inflação a esses benefícios, como foi feito com o salário mínimo. O salário mínimo, nós viajamos o Brasil todo, construímos uma política que foi depois acordada junto ao presidente Lula, que garantiu para o salário mínimo a inflação mais o PIB. Isso é uma política permanente, que pelo projeto original só seria revista em 2023. Qual é a nossa intenção? É a mesma coisa, garantir uma política permanente de valorização dos benefícios aposentados e pensionistas até o mesmo período, por exemplo, de 2023. Até lá não se discutiria mais
essa questão, porque seria garantido todo ano a inflação e mais um percentual do PIB de aumento real. O Ministério da Previdência Social informou que, por causa do reajuste menor que a inflação, pelo menos 300 mil beneficiários que em 2011 recebiam mais de um mínimo passarão a receber o piso. 7h16. O projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados prevê que 20% das vagas em concurso sejam destinadas aos mais pobres. Um projeto de lei que tramita em caráter conclusivo nas comissões de Trabalho, Administração e Serviços Públicos e de Justiça e Cidadania prevê a reserva de 20% das vagas em concursos públicos para pessoas de baixa renda. Se o projeto for aprovado, ficará sob responsabilidade do Executivo regulamentar a norma, definindo os critérios sobre quem poderá se beneficiar com a medida. Assim, da mesma forma que as cotas nas universidades, o projeto deve causar polêmica. De acordo com o presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Souza Neto, a constitucionalidade da norma poderá ser questionada. Os argumentos centrais são os argumentos de que, na verdade, a igualdade tem que ser concebida como igualdade formal, como isonomia, que os concursos públicos eles devem ser neutros, ou seja, cegos para as desigualdades reais. Então, se a questão foi levada ao Supremo relativamente às universidades, é provável também que acabe chegando até lá, no que toca aos concursos públicos, se esse tipo de reserva de vagas for instituída. O advogado explica, no entanto, que outro entendimento pode levar à conclusão de que a lei é uma forma de igualar as condições de aprovação entre quem tem e quem não tem recursos para investir mais na educação e preparação para as provas. Então, esse tipo de ação afirmativa, um dos objetivos desse tipo de ação afirmativa é reconhecer que há uma desigualdade real na sociedade e, através desse tipo de distinção, promover a igualdade social. Mesmo que haja reserva de vagas de concurso público, um aspecto importante a ser considerado é que sempre haverá uma nota mínima. Mesmo que o projeto seja aprovado, será mantida a reserva de vagas também para pessoas com deficiência, independentemente da renda. De Brasília, Natália Pianegonda. 7h18. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Foi sepultado no final de semana no cemitério Santana o corpo do empresário e ex-secretário Vilmar Guimarães Júnior. Vilmar foi secretário de Indústria e Comércio no primeiro governo de Marconi. No governo de Henrique Santilo foi secretário de Comunicação. Vilmar lutava contra um câncer no pâncreas. A polícia prendeu no Jardim Montserrat, em Aparecida de Goiânia, 3 suspeitos de terem matado e esquartejado Tiago de Paula Souza, de 25 anos. Os 3 homens confessaram o crime que teria sido executado na casa deles. Um dos acusados se disse arrependido e disse ter matado o rapaz por uma dívida de R$350. E um casal foi detido em flagrante por suspeita de fazer sexo no cemitério Parque, no Urias Magalhães. O homem, um ajudante geral de 30 anos, e a mulher, uma dona de casa de 34 anos, foram detidos e levados para o 1º Distrito Policial de Goiânia, onde foi feito um termo circunstanciado de ocorrência e depois foram liberados. A dupla de suspeitos já tem passagem pela polícia pela mesma infração e poderá responder pelo crime de ato obsceno. A primeira ocorrência teria sido registrada em outubro de 2011. Eles disseram à polícia que escolheram o cemitério para dar mais emoção ao relacionamento. 7h20. E a Prefeitura de Aparecida de Goiânia entregou no final de semana um bueiro celular que liga 2 importantes bairros no município. A exemplo da reconstrução do bueiro celular da Rua das Perdizes, que liga os setores Colina Azul e Cidade Livre, a Prefeitura de Aparecida investiu R$4 milhões em obras parecidas no Mário Germana 1, no Jardim Olímpico, no bairro Independência e na Avenida Chuchuzal. O prefeito Magno Vilela confirmou que outros bairros terão pontes recuperadas. Para isso, as licitações acontecem no valor de R$5 milhões, recursos do governo federal. Serão começadas rapidamente, assim que concluir as licitações. Essas do Garavelo, do Tamanduá, já estão em licitação. Também tem do satélite São Luís, também já foi feito, já foi recuperado totalmente. Lá estava já a erosão na rua e já em tempo de derrubar casas. Então, nós vamos fazer todas essas obras. É só concluir as licitações, nós vamos
concluir. Eu acho que esse período chuvoso também, o trabalho é muito mais difícil, porque a terra é muito úmida, é molhada, não dá compactação, então a população tem que ter um pouco de paciência conosco. O prefeito de Aparecida, Magno Vilela, comentou também sobre os buracos no asfalto pelas ruas. Todos os dias estamos tapando o buraco, todos os dias as chuvas abrem buracos, não é só aqui em Goiânia, está a mesma coisa, no Brasil inteiro, aonde tem chuva, porque o asfalto antigo ele não suporta mesmo o peso das chuvas. Jânio Rodrigues, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h22. Quem pretende adotar uma criança deve ter muito cuidado para não se decepcionar. A jornalista Débora Farias é casada há quase 5 anos e há 2 decidiu adotar uma criança, já que o casal não pode ter filhos. Fez inscrição no Fórum de Aparecida de Goiânia e desde então espera ser chamada pelo Juizado da Infância e Juventude. Há alguns dias ela recebeu ligação de uma pessoa oferecendo uma criança para a adoção. No início do ano, uma pessoa nos ofereceu uma criança que tinha sido colocada pela mãe para adoção. Como ela estava abandonada, nós decidimos então que iríamos ficar com ela, para não deixar ela ficar abandonada. A criança ficou com a família por alguns dias e quando foi no fórum para oficializar a transferência de guarda, veio a decisão que deixou marido e mulher desapontados. Quando foi pra gente ir pro juizado pra mãe passar a guarda, ela se arrependeu e aí a criança então, como é preferência, né, voltou pra mãe. É muito sofrido, porque por menos tempo que você tem encontro com a criança, nós ficamos 4 dias, é uma criança e você já ama, você já faz adaptação na sua vida, já muda a sua casa, você já cria aquela expectativa que essa criança vai estar do seu lado pro resto da vida. Então essa semana foi uma semana muito difícil para mim, particularmente. O tipo de adoção que o casal tentou fazer é conhecida como adoção direta ou dirigida, que é proibida no Brasil desde 2009. E diante da longa demora para conseguir adotar crianças, casais na fila de adoção burlam a lista de espera para ter um filho nos braços com maior rapidez. Em vez de procurar a vara de infância e juventude e seguir todo o processo necessário para a adoção, eles levam a criança para casa apenas com a guarda provisória e muitas vezes sem nenhum tipo de documentação. De acordo com o juiz substituto em 2º grau, Dr. Maurício Porfírio, a medida é uma forma de driblar a nova lei da adoção, estratégia que coloca em risco todos os envolvidos no processo, principalmente as crianças. O que se quer no Brasil com adoção normalmente é ter um filho que não teve. Então o casal adotante costuma querer uma criança parecida com ele, quer esconder até do vizinho que a criança é adotada. Essa não é uma boa política. A adoção é instrumento vigoroso para se dar à criança uma família, e não para se dar para a família uma criança. Então quem tem direito à adoção é a criança e não os casais. Então é a criança que vai clamar, eu quero uma família, e os pretensos adotantes vão se transformar num banco para atender a criança, porque onde ela estiver melhor, no seio da melhor família para ela, é que ela deve ser inserida, e não o contrário. O juiz lembra ainda que a adoção dirigida já foi muito comum. Nós tínhamos uma tradição muito arraigada, que era da mãe entregar a criança para padrinho, para vizinho, ou mesmo para uma pessoa que quisesse adotar. Essa tradição, a lei buscou romper com ela, em benefício da criança. Mas muito arraigada essa tradição, ela perdura. Até hoje ainda tem isso. A mãe entende que ela é a melhor pessoa para escolher quem vai adotar o filho. Não é? Débora diz que mesmo com a experiência traumatizante, não perdeu a esperança de adotar uma criança, mas agora vai seguir todos os trâmites corretos. Foi uma experiência muito dolorida, mas assim, muito boa para eu entender que é preciso andar no caminho certo. Não adianta a gente querer burlar a lei, tentar caminhos mais fáceis, mais rápidos, porque a gente fica sujeito, fica desamparado. É uma coisa que nós queremos muito ter um filho ou uma filha, e agora a gente tomar o processo de adoção pela forma correta, indo pelo juizado, fazendo curso, então fazendo todo o procedimento correto. Para o juiz Maurício Porfírio, as crianças que estão na fila de espera para a adoção precisam de famílias como essa. Não existe bezerro abandonado, mas criança abandonada tem. Vamos acabar com isso. Toda criança tem direito a uma casa, um lar, um pai e uma mãe. Se você quiser adotar uma criança, procure primeiro a vara de infância e juventude da sua cidade. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h26. Libório Santos traz agora informações do plantão nas rodovias. Exatamente. Nas últimas 24 horas foram registrados em todo o estado de Goiás, rodovias estaduais federais,
24 acidentes, 23 feridos e 4 mortos. Vamos aqui destacar os mais graves, né? Saída de pista com choque com objeto fixo foi ontem por volta das 10h30 da manhã, BR-060, no quilômetro 72, entre Abadiânia e Anápolis. Uma moto placa CDP7008 de Goiânia. O condutor Isaac Ribeiro Moraes, 23 anos, fatal. Inclusive a Polícia Rodoviária Federal suspeita que essa moto estava em altíssima velocidade, por volta aí de 230 km por hora. Colisão transversal da J118, quilômetro 8, em Planaltina, um Ibarra, placa JIT 9320 de Brasília, Alexandre Munhoz Lopes de Oliveira, e o segundo veículo, um Fiat Uno Mille, placa JEO 5168 de Brasília, Francisco Pereira de Souza Filho, vítima fatal. Saída de pista na GO 241, quilômetro 126 em Minasul, outra moto, placa KFC 1070 de Minasul, o condutor Antônio Pereira da Silva fatal, a passageira Marilene Férez de Souza com lesões. Colisão traseira, GO 178, quilômetro 4 em Itarumã, Fiat Estrada Fire, placa NKP 5627 de Rio Verde, o condutor José Maria Pereira de Aguilar fatal. O segundo veículo, um trator agrícola que estava sendo conduzido, pilotado por Nilson Borges Macedo, que saiu com lesões. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. 7h27. A AMT faz um alerta aos pais ou responsáveis pelas crianças quando for contratar o transporte escolar. Nesse período de férias, é época de renovação dos contratos dos pais com as empresas que atuam no transporte escolar. Antes de contratar o serviço, é preciso alguns cuidados. O primeiro deles é verificar na direção da escola e no sindicato, que representa as empresas de transporte escolar, informações sobre a vida pregressa do motorista. É preciso ainda observar as condições de higiene e de segurança do veículo e também se há cintos de segurança disponível para todas as crianças. O tamanho da abertura das janelas também é importante, pois elas não devem abrir mais de 10 centímetros para não colocarem a vida das crianças em risco caso haja um acidente. Essas normas são estabelecidas pela Agência Municipal de Trânsito, AMT. O presidente do órgão, Miguel Thiago, orienta também aos pais verificar se a empresa a ser contratada está cadastrada na AMT. Transporte escolar tem que passar por uma vistoria na Agência Municipal de Trânsito de 6 em 6 meses. Portanto, aquele regularmente cadastrado, ele oferece segurança. Oferece segurança no veículo e oferece segurança porque o motorista está devidamente preparado para o transporte escolar, para o transporte de criança, para o transporte de alunos. Para ter esse cadastramento na AMT, na Agência Municipal de Trânsito, tem determinadas exigências que vão na direção da boa segurança. Por exemplo, no que se refere ao motorista, ele precisa ter mais de 21 anos, precisa ter categoria D, vai fazer um curso de 50 horas e nesse curso ele vai aprender ou mais treinar a lida com criança, porque a criança vê no motorista também a continuação ali do seu professor. De acordo com especialistas, os pais devem ter cuidado também na hora de assinar o contrato para a prestação do serviço de transporte escolar. Eis algumas dicas. Adicionar tudo que for combinado, como período de vigência, horário e endereço de saída e de chegada, valor da mensalidade, data e forma de pagamento. É fundamental também anotar o endereço e o telefone do motorista designado para transportar as crianças. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h30. E o governo de Goiás deve anunciar hoje, durante a reabertura do Parque Altamiro de Moura Pacheco, o início do maior programa de saneamento rural do país. Um grupo de estudos será formado para elaborar um plano para que o programa atinja 100 mil propriedades rurais. Todas elas deverão ganhar fossas sépticas biodigestoras. E vamos saber mais sobre esse assunto. Nosso entrevistado é José Leopoldo de Castro Ribeiro, superintendente de unidades de conservação. Bom dia. Bom dia, Karine, bom dia, Gil, e bom dia a todos os ouvintes do programa O Mundo em Sua Casa, da Rádio Web RBC AM e FM. Bom dia, obrigado por nos atender agora pela manhã.
Quais benefícios o programa deve trazer para a população? Bem, esses benefícios serão direcionados à população da zona rural. Nós sabemos da dificuldade que seria a implantação de sistema de esgotamento numa área rural, devido à distância entre as propriedades e também aos limites de recurso que nós temos. E com isso o governo Marconi, sempre criativo, um governo inovador, buscou uma tecnologia, está buscando, né, uma tecnologia social desenvolvida pela Embrapa e que já está sendo em Goiás aqui, feita na região do Rio São Bartolomeu, com um programa lá da Fundação Banco do Brasil. E o governador Marconi, inclusive, quer chamar a Fundação para ser parceira nesse projeto, mas independentemente dessa parceria, ele está montando um grupo de trabalho coordenado pela SEMAR, para que possa elaborar um projeto para ser implementado nessas fossas biodigestoras em 100 mil propriedades rurais. Com isso, nós teremos um ganho muito grande no que diz respeito à qualidade de vida das pessoas, na questão de diminuição dos impactos de contaminação dos lençóis freáticos, e com isso também a população vai ter um ganho adicional de que o produto dessa fossa séptica biodigestora é um adubo que poderá ser usado em pomares, pequenas hortas, na própria propriedade. De imediato, esse programa deve atingir quais regiões do estado? Nós iremos começar esse programa na região do entorno do Lago do João Leite, uma vez que, como nós temos recursos de compensação ambiental que podem ser usados na zona de amortecimento dos parques, nós iremos começar esse programa lá com os projetos pilotos, e isso depois será um programa de governo que vai atingir todas as propriedades, assim, inicialmente 100 mil propriedades rurais no estado. O programa inclui a instalação de fossas sépticas, não é isso? Elas terão algum tipo especial de tecnologia? É uma tecnologia que foi desenvolvida pela Embrapa, que consiste de você colocar em sequência 3 depósitos. Ela pode... Na região do Rio São Bartolomeu estão sendo feitos com manilhas de cimento. Mas nós estamos em contato com a Fundação Banco do Brasil e vamos experimentar a questão de utilizar uma adaptação nova que está sendo feita, tambores plásticos de 200 litros, que com isso nós podemos fazer um programa muito mais rápido, mais barato e também beneficiando o maior número de propriedades rurais. Haverá Sim. Pois não? Haverá um cadastro para instalação desses equipamentos nas propriedades rurais, ou seja, quem que vai ter direito? Bem, eu entendo que esse grupo de trabalho é que realmente vai definir. Veja bem, é um projeto que o governador, a secretaria, teve acesso a essa tecnologia. O secretário Leonardo se mostrou muito interessado, entusiasmado com a ideia, propôs o programa ao governador, que aderiu à ideia imediatamente. Esse grupo de trabalho está sendo formado justamente para poder nós determinarmos como será a implantação do programa, que ele será iniciado no entorno do João Leite, e isso já está definido por uma questão de recursos. Nós já teríamos recursos alocados para poder começar isso aí. Mas nós teremos que ter a parceria da Secretaria de Agricultura, da Emater, da Secretaria de Cidades, para que a gente possa, da Saneago, né, que é a empresa responsável pelo saneamento no estado, para que a gente possa desenvolver ações. A proposta, a ideia inicial é que seja feita após o João Leite, que é uma área que temos que preservar aquele lago, que é para consumo humano. A segunda etapa, pensamos que poderia começar no entorno das captações da Saneago em todo o estado, para aí depois começarmos a atender outras propriedades um pouco mais distantes. Mas de qualquer maneira, essas são definições que o grupo de trabalho irá fazer levantamentos e lá considerar uma série de fatores para definir como será feita a efetivação do programa e a priorização das pessoas que serão atendidas. José Leopoldo de Castro Ribeiro, superintendente de unidades de conservação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Obrigado pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Tenha um bom dia. Um bom dia a todos e eu que agradeço a oportunidade. O superintendente de unidades de conservação, José Leopoldo de Castro Ribeiro, explicando então o maior programa de saneamento rural do país. O governo do estado deve anunciar esta manhã, durante a reabertura do Parque Altamiro de Moura Pacheco, o início então desse maior programa de saneamento rural do país. Agora são 7h35. A OVG começa a receber inscrições para alunos em diversos cursos profissionalizantes.
Administradas pela Organização das Voluntárias de Goiás, as oficinas educacionais comunitárias Cândida de Moraes, Norte Ferroviário e Novo Mundo estão recebendo inscrições de novos alunos para cursos profissionalizantes que acontecerão neste primeiro semestre. Coordenadora técnica da OVG, Elka de Souza Nascimento, conta que serão oferecidas ao todo 1.345 vagas em 760 cursos. Cabeleireiro, manicure, pedicure, arte culinária, garçom, panificação, informática, modelagem, corte e costura. Então nós temos todo esse início de profissão que a OVG ajuda a qualificar as pessoas. Quem que pode participar desse curso e qual que é o procedimento? Como nós recebemos da Secretaria da Fazenda uma verba de um programa de erradicação da pobreza, essa verba governamental prevê prioritariamente pessoas de 14 a 29 anos. Se esse aluno desse perfil já estiver matriculado, ele pode, havendo vaga, incluir, e nós podemos incluir um familiar mais velho, um irmão mais velho, um pai, uma mãe, um tio, porque a meta também é fortalecer a família desse cidadão. As inscrições podem ser feitas na sede da OVG, na rua T38, esquina com a T13, no setor Bueno, em Goiânia. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. (7h37). Legislação em vigor também pode punir crimes praticados pela internet. Poucas pessoas sabem, mas a legislação que regula o cotidiano social também serve para vigiar os atos praticados na internet. O professor de Criminologia e Processo Penal da Universidade Federal de Goiás, Pedro Sérgio dos Santos, explica que não existe cybercrime, mas sim violação à lei penal. A internet é um dos meios utilizados para se praticar crimes que vão desde calúnia, difamação e injúria até furto, pirataria e pedofilia. Os envolvidos podem ser punidos tanto civil quanto penalmente. Na opinião do especialista, a lei atual já regula as relações do mundo virtual, mas o que dificulta a punição é o frágil sistema de identificação dos autores. Pouca coisa precisa melhorar, mas na maioria das vezes os crimes já estão contemplados. Uma das coisas que precisa melhorar hoje, na questão do mundo virtual, é ter legislação que identifique, por exemplo, o endereço, o local, não é endereço eletrônico não, endereço físico, real, número de telefone responsável por cada um desses sites. Por exemplo, como a Google, UOL, enfim, onde é o endereço deles? Alguém sabe? Né? Se você perguntar para qualquer pessoa, qualquer site desse aí, Terra aí, e qualquer um, ninguém sabe onde é o escritório dessas pessoas onde já estão localizadas para que elas possam responder caso aconteça alguma coisa. Porque a pessoa que pratica o delito, rapidamente ela é achada, rastreada. Mas quando o consumidor ou quando o cidadão quer processar judicialmente as grandes empresas da internet, eles não têm um acesso rápido a essas pessoas. Para não ser mais uma vítima de criminosos que usam a internet, o professor Pedro Sérgio dos Santos alerta que a navegação deve ser feita em sites confiáveis. Além disso, duvide de promoções exageradas. Ele lembra ainda que os pais devem observar o comportamento das crianças na internet. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. O Tribunal Regional Eleitoral reforça a convocação aos eleitores de Goiânia para que façam o recadastramento biométrico. O prazo para fazer o procedimento termina no dia 1º de março deste ano. E para quem não gosta de tumulto, é bom agilizar a documentação e procurar um dos postos de atendimento do TRE o quanto antes. Vamos falar sobre isso com o assessor de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral, Bruno Rocha. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia, ouvintes da Rádio Central. Bom dia. O TRE conseguiu atingir a meta de recadastrar pelo menos a metade dos eleitores até este último final de semana? Já ultrapassamos a metade, né? Estamos aproximando de 56% dos eleitores, mais de 500 mil eleitores já fizeram o recadastramento biométrico em Goiânia. E quais são os postos de atendimento, Bruno, e qual a documentação necessária para quem ainda não fez o recadastramento? O TRE dispõe de 7 postos de atendimento em Goiânia. São 3 centrais de atendimento ao eleitor, uma na Avenida Mutirão, outra na Avenida Quarta Radial, ao lado do Banco Brasil, no setor Pedro do Vico, e outra também na Avenida Anhanguera, quase esquina com Tocantins, no centro. E 4 unidades do VaptVupt. Nós até orientamos o eleitor para que vá nas centrais de atendimento ao eleitor, porque tem uma capacidade maior de atendimento, mais atendentes que trabalham nessas centrais. Os VaptVupts, quais são que estão atendendo pelo TRE? Como? Os VaptVupts, quais são os VaptVupts que atendem, né, que tem o posto do TRE?
O Banana Shopping, o Araguaia Shopping, Praça A e o Praça da Bíblia. Os documentos necessários, o leitor não deve esquecer um comprovante de endereço de Goiânia, né, com o eleitor de Goiânia, estamos fazendo a biometria somente em Goiânia, a identidade ou um documento oficial com foto e o título de eleitor. Se o eleitor não encontrar o título de eleitor, não tem problema. O importante é levar um documento oficial com foto e o comprovante de endereço. Bruno, o atendimento já começa a ficar complicado por conta da grande procura nesses últimos dias? Nos últimos dias aumentou muito a procura dos eleitores de Goiânia para o regastramento biométrico. Está entrando na fase final do regastramento, né? Então os eleitores muitos deixaram para a última hora. Por isso nós orientamos os eleitores que procurem centrais de atendimento, né, que são maiores, né, que têm a maior capacidade de atendimento. Mas já era esperado pelo TRE essa procura agora. Para evitar a fila, o eleitor ainda ele pode agendar o atendimento pela internet? Ele ainda pode agendar. Inclusive esse agendamento deve terminar nos próximos dias. Mas ele ainda pode agendar pela internet no site do TRE, www.tre.jus.br. Ele faz agendamento, ele vai fazer a opção pelo local, o horário e o dia que ele quer ser atendido. Bruno Rocha, assessor de comunicação do TRE, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Um bom dia para vocês também. Bruno Rocha, assessor de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral, informando então, reforçando a convocação aos eleitores de Goiânia para que façam o recadastramento biométrico. Quem não fizer esse recadastramento não poderá votar nas eleições deste ano. E até agora, 56% dos eleitores da capital já fizeram este recadastramento, que representa pouco mais de 500 mil eleitores. 7h42. A seguir, as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. O Fluminense venceu a concorrência contra o arquirrival Flamengo e anuncia a contratação do meia Thiago Neves. Mas o que chama a atenção do novo craque do Fluminense é o salário. Thiago Neves vai ganhar R$720 mil por mês. Já o Al Hilal da Arábia Saudita, clube que detinha os direitos do jogador, vai receber R$17 milhões. Thiago Neves assina contrato de 3 anos. Protesto pede mais jogos do Brasil no Maracanã durante o Mundial de 14. O público do Rio de Janeiro não ficou satisfeito com a tabela divulgada pela FIFA para a Copa do Mundo de 2014, sobretudo com o fato de a cidade ter a chance de ver a seleção brasileira apenas em uma possível final. Por isso, cerca de 2 mil manifestantes promoveram um abraço simbólico neste final de semana na região do Maracanã. Os cariocas também reclamam de um benefício à Fortaleza. No Mundial, a cidade do Nordeste pode ter 2 apresentações da seleção brasileira, uma na primeira fase, garantida, e um possível confronto nas quartas de final. O Corinthians inicia sua 10ª participação na Taça Libertadores em fevereiro e quem quiser ver as partidas do time paulista no Pacaembu pode encontrar as bilheterias fechadas. Isso porque a diretoria planeja extinguir a venda presencial dos bilhetes para aumentar seus lucros com os jogos. O objetivo é atingir 100% das vendas pelo programa Fiel Torcedor via internet. Comparando as temporadas 2009 e 2010, o clube economizou R$1 milhão com os custos em torno da venda de ingressos, o equivalente a quase 3 meses de salário do atacante Adriano. E ontem, Corinthians e Flamengo, em jogo treino realizado em Londrina, no Paraná, empataram em 2-2. 7h45. Um dos jogadores que há mais tempo defende as cores do Atlético Goianiense, o goleiro Márcio, renovou pela 3ª vez
a permanência no Dragão por 3 anos. O goleiro, que já marcou 18 gols em 293 jogos, poderá alcançar no Goianão a marca de 300 partidas disputadas pelo Atlético. O Vila Nova, que está se preparando para a estreia domingo em Catalão contra o Craque no Campeonato Goiano, não foi bem no amistoso de final de semana. Jogando em Brasília, o Colorado perdeu para o Brasiliense 3-1. O diretor de futebol do Tigre, Jair Rabelo, espera anunciar a contratação de mais 4 jogadores. O zagueiro Elton Felipe, que já jogou no Atlético, pode ser apresentado hoje. O Goiás esquece o jogo-treino de sábado, quando goleou o Braslândia do Distrito Federal por 4-0 e a sua estreia no Campeonato Goiano, e volta às atenções para a saúde do principal dirigente do clube. O Goiás entra na semana da estreia no Campeonato Goiano com 2 preocupações. Começar bem a competição no domingo, 5 da tarde, na Serrinha contra a Aparecidense. Mas antes, um fato que para o Goiás neste início de semana. No último sábado, em entrevista, o vice-presidente do Goiás e cardiologista, Dr. Sérgio Rassi, deu declarações importantes sobre a gravidade da situação do presidente Ailê Pinheiro com um problema de entupimento da artéria principal do coração. O presidente Ailê Pinheiro já está em São Paulo, será operado amanhã às 3 da tarde no Hospital Albert Einstein, que é uma referência internacional na questão de cirurgias de coração. Segundo o Dr. Sérgio Rassi, o risco numa cirurgia como essa vai de 1 a 4%, é a possibilidade da plena recuperação para que o coração do presidente do Conselho Deliberativo e principal dirigente do Goiás, Ailê Pinheiro, esteja funcionando normalmente. A partir dessa cirurgia, a chance é muito grande e ele possa continuar desenvolvendo todas as suas funções. O Goiás, através da diretoria, o Dr. João Bosco Luz, pede a todos, acompanhem o futebol goiano, independente até de torcidas Vila, Atlético, enfim, toda essa rivalidade, que faça uma corrente positiva para que tudo corra dentro da normalidade e que o presidente do Conselho Deliberativo e principal dirigente da história do Goiás e do futebol goiano possa estar recuperado nessa cirurgia amanhã no Albert Einstein, em São Paulo. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h48. Estas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Quem pretende viajar no carnaval, é bom fazer as contas. Viajar para o exterior fica mais barato. O carnaval está se aproximando e quem ainda não fez reservas de passagens para curtir a folia em cidades como o Rio e as capitais do Nordeste, dificilmente vai encontrar vagas em hotéis e aviões, uma vez que os pacotes turísticos para essa época do ano estão esgotados. Quem informa é a vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens, ABAV Goiás, Tereza Melo. No Brasil não tem muitas opções ainda disponíveis, não. O Nordeste, que é onde há a maior procura, e o Rio, já a grande maioria dos destinos já está lotado. Então, poucos lugares como Maceió, que ainda tem lugar, e Porto de Galinhas, mas está muito caro. Eu sugiro, como sempre acontece nessa época de feriado, tudo fica muito caro no Brasil, então o que a gente tem sugerido aos passageiros é os destinos fora, que hoje estão mais baratos do que você ficar no Brasil, aliás, como sempre também acontece. Então, o carnaval, se você não quiser pular e brincar, sugiro que vá a Buenos Aires, que está com preço bom. Então, há alguns destinos do Caribe também que ainda confirma, também que está com preço bom. De acordo com Tereza, ainda há possibilidades de reservas para cidades próximas de Goiânia, como Pirinópolis e Caldas Novas. A vice-presidente da ABAV informou também que já é grande o número de pessoas fazendo reservas em aviões e hotéis para o feriado da Semana Santa e férias de julho. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. Turismo de Negócios coloca Goiânia entre os principais destinos do Brasil. Pesquisa divulgada pela Goiás Turismo aponta Goiânia como a 15ª cidade mais procurada por estrangeiros no Brasil, à frente de capitais como Fortaleza, Recife e Vitória. Goiânia, segundo o presidente da Goiás Turismo, Aparecido Sparapani, é responsável em grande parte pelo turismo de negócios, ao contrário de cidades como Goiás, Pirinópolis e Caldas Novas, polos de turismo de lazer no estado. De acordo com Sparapani, o estado vem trabalhando para aperfeiçoar os serviços de turismo, visando o público que virá ao Brasil para a Copa do Mundo
Mundo e as Olimpíadas. Desde o início de 2011, nós temos trabalhado não só junto com o comitê organizador, né, da Copa do Mundo, da FIFA, e também visando também os Jogos Olímpicos, né, nós temos trabalhado para que o estado de Goiás, não só Goiânia, como algumas outras cidades do interior, possa vir a ser centro de treinamento para algumas seleções. Nós, inclusive, estaremos fazendo agora no mês de março um fórum com os 15 estados que não estão participando como sede, para que a gente possa verificar todos os benefícios, todos os eventos, todas as participações, tá, que a FIFA faz antecedendo a Copa do Mundo, para que possa ser distribuído entre esses estados, né? E estamos também terminando agora o desenvolvimento de um material que nós vamos trabalhar com pelo menos 50 países através das embaixadas, para que nós possamos colocar o estado de Goiás como o principal polo, sendo central, né, do país aqui, como o principal polo de receber essas seleções para treinamento. Os dados da Goiás Turismo mostram também que em 10 anos houve uma evolução na empregabilidade no setor de turismo com aumento de 381%. As informações foram coletadas a partir de dados do Ministério do Turismo, Infraero e do Cadastur. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. E o preenchimento errado de cheques é problema para lojistas neste começo de ano. Com a opção por cartão de débito ou crédito, a emissão de cheques está cada vez mais restrita. Mas, como em todo começo de ano, o preenchimento errado acontece. Segundo a lei, cheques podem ser compensados até 6 meses após a data grafada. Mas colocar janeiro do ano passado, a rigor, inviabiliza o pagamento e pode colocar o cliente na lista de restrição de crédito. O presidente do Sindlojas, José Carlos Palma Ribeiro, diz que o problema é rotina nesta época do ano. Todo ano alguém preenche errado e acaba tendo o incômodo de ter que voltar na loja para trocar o cheque, ou o lojista ter que procurar o cliente para poder trocar o cheque que foi preenchido com o ano errado. Mas esse ano a utilização do cheque tem sido menor. O dirigente do Sindlojas ressalta o bom momento do comércio, conforme divulga a pesquisa do IBGE, que aponta aumento de 5,4% em novembro em relação ao mesmo período do ano passado. O ano vinha em queda até agosto, setembro, mais ou menos, veio em queda por conta das medidas do governo para conter o consumo por conta de uma inflação que se aproximava. Com a mudança dos rumos da economia, ele tomou medidas para reduzir juros e para estimular o consumo. Então, a partir de outubro, nós começamos a ter uma movimentação ao contrário, ou seja, aumentou aquela expectativa de venda e que foi concretizada. Em novembro, a gente teve esse índice de 5,4 acima de 2010, que já foi um ano bom. Então, para o comércio foi um bom novembro e um bom dezembro também. Mesmo com a diminuição do número de cheques no mercado, o sindicato recomenda aos lojistas o preenchimento por meio de máquinas ou pelo próprio vendedor, para evitar transtornos das datas erradas. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h54. Você fica sabendo quem pode fazer a troca de prótese mamária das marcas condenadas pela Anvisa. A decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, divulgada, vale para a ruptura de próteses da marca francesa P&P e da marca holandesa Rofil. Mas o cirurgião plástico Urias Carrijo explica que um novo implante só tem a cobertura dos planos de saúde para cirurgias reparadoras. Toda ruptura de prótese já não é um problema mais estético, é um problema de saúde. Então nós estamos considerando que é uma complicação. Portanto, deixa de ser uma cirurgia estética e passa a ser um problema de saúde. O cirurgião alerta que a retirada do implante é indicada somente quando há rompimento da prótese mamária, comprovado por exame de ultrassom. E mesmo as mulheres que utilizaram as marcas P&P e Rofil não necessitam de cirurgia para prevenir um possível vazamento que pode ou não acontecer. O ideal é que a paciente consulte o seu médico cirurgião para tirar suas dúvidas, e qualquer alteração nas mamas deve ser investigada. O primeiro sinal característico é uma diferença entre as duas mamas. E esse silicone evoluir, constituir ou iniciar um processo inflamatório, vai se ver na mama um endurecimento, uma vermelhidão. Então,
qualquer um desses sinais, a paciente deve procurar o seu médico, seu cirurgião plástico. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que o Sistema Único de Saúde também está autorizado a fazer a troca de próteses das marcas identificadas como impróprias. A determinação foi feita pela presidente Dilma Rousseff. A Federação Nacional de Saúde Suplementar, representante das 15 maiores operadoras de planos de saúde, garante que as empresas cumprirão o que está previsto nos contratos para cirurgias reparadoras. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. A Organização das Voluntárias de Goiás tem um programa que atende menores grávidas. Adolescentes grávidas que necessitarem de acompanhamento psicológico, médico e odontológico podem procurar a sede da Organização das Voluntárias de Goiás para participar de forma totalmente gratuita do projeto Meninas de Luz. Coordenadora técnica da OVG, Elka Souza Nascimento, fala sobre quem pode participar do programa, que atende hoje 170 adolescentes em Goiânia. No caso, a adolescente que leve um documento médico comprovando a gravidez, acompanhada de um maior responsável por ela, com o comprovante de endereço também, além do seu próprio documento. Lá vai ser marcada uma entrevista com assistentes sociais da UVG, que verificam a real necessidade do benefício, haja vista que nós priorizamos pessoas carentes, e aí sim confirma-se a inscrição para cursos que acontecem 2 vezes por semana, onde ela tem palestras com acompanhamento por psicólogos, orientação sobre planejamento familiar, cuidados com a criança, ainda participa de uma oficina de artesanato, onde ela aprende a decorar uma cestinha onde a medicação do bebê pode ser guardada e recebe ao final do curso um enxoval completo, feito pela própria OVG. O acompanhamento continua mesmo depois do nascimento do bebê? Nós temos, a proposta inclui o acompanhamento tanto da mãe após o parto, quanto também dos familiares. Porque geralmente essa menina, quando ela é vítima de violência, ela tem um problema de segregação familiar. Então o programa prevê palestras também para os familiares. E essa mãezinha é acompanhada 1 ano após o parto. Informações sobre o Meninas de Luz podem ser obtidas na sede da OVG, na Avenida T14, esquina com a T38, no setor Bueno, em Goiânia, ou pelo telefone 3201-9506. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. Uma aposta feita em Indaial, em Santa Catarina, acertou as 6 dezenas do concurso 1.354 da Mega Sena e vai levar R$2.815.000. Confira agora se você não acertou a quina ou a quadra. Os números sorteados foram 02, 08, 38, 42, 48 e 49. Ao todo, 71 bilhetes acertaram a quina e vão levar R$21.530 cada um. Outras 4.842 apostas levaram a quadra e ganharam R$451 cada uma. Briga de trânsito termina com um morto em Brasília. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em Brasília após uma discussão de trânsito com um sargento da PM. O carro do militar foi atingido por um veículo com 4 pessoas. Os ocupantes teriam ameaçado fugir. Eles discutiram e houve ameaça de agressão entre os envolvidos. O sargento sacou o revólver e atirou 7 vezes. 7h59, noticiário internacional. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ordenou o fechamento do consulado venezuelano em Miami, dias depois de a responsável pela delegação diplomática na cidade norte-americana ser expulsa pelos Estados Unidos a ser acusada de conspiração. Explosão em procissão religiosa mata 17 no Paquistão. Os xiitas comemoravam o 40º dia de luto pela morte do neto do profeta Maomé, o Imã Hussein. O ataque aconteceu em província localizada no centro do país. Deixou 30 pessoas feridas. Ao menos 6 pessoas morreram no ataque a um prédio da polícia antiterrorismo na cidade iraquiana de Ramadi. O local foi invadido por homens armados com cintos explosivos. Pouco antes do atentado, 4 carros-bomba explodiram perto de uma mesquita e uma delegacia da região. Os ataques aconteceram numa província de maioria sunita. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Rossana Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Thaís Oliveira. Na central técnica, Otair José.
Na gerência do sistema de rádio, Sueide Barbosa, e a direção de tele e radiodifusão é de Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Identificação ZYH 753, onda média 1270 kHz, 50 kW. ZYF 690, onda tropical 4985 kHz, 10 kW. ZYE 440, onda curta de 25 metros, 11.815 kHz, 7,5 kW. Rádio Brasil Central, Goiânia, Goiás.